Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD Online. Meu nome é Johnny, eu sou aqui membro da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre o porquê a gente tem a nossa fé. Nesse mês já da Reforma Protestante nós vamos voltar ao foco da Reforma Protestante. Não voltar porque a gente já tenha saído alguma coisa do tipo. A gente vai só procurar entender melhor por que a gente crê no que a gente crê e para dar uma resposta sobre a razão da nossa esperança. Amém? O nosso propósito é dividir esse estudo dentro dos 5 solos da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Escritura, solos Christus, somente Cristo, sola Gratia, somente a graça, sola Fide, somente a fé, e sola Deo Glória, somente a Deus toda glória. E hoje, para a gente começar, a gente vai começar pela base. A gente vai começar com sola Escritura. Por que a gente acredita que somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática? Amém? Para começar, quero que vocês me acompanhem em 2 textos específicos. Romanos 15, 4 e 2 Timóteo 3, 16 e 17. Em Romanos ele diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Toda Escritura, já em Timóteo, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós entendemos como cristãos que a glória de Deus se manifesta em toda a criação. Nós podemos ver a glória de Deus no sol, se levantando todas as manhãs, na chuva que vem para regar os campos. A gente pode ver a glória de Deus olhando para os animais. Enfim, toda a criação já revela a glória de Deus. Não é necessário que alguém aponte algo além disso para a pessoa perceber a existência de Deus, de como Ele tem sido gracioso com sua criação. Mas nós, enquanto cristãos, entendemos que a mera revelação de Deus por meio da criação não é suficiente para conhecer a profundidade de Deus e do plano que Deus tem para a humanidade. A gente chama isso de a revelação natural, que é feita por meio da criação, e a revelação especial, que é justamente o que a gente está vendo aqui hoje. Como que é a revelação especial de Deus? É pela Bíblia, pela sua palavra escrita. E é por meio dela que a gente compreende o plano de Deus, que a gente vai ter conhecimento da salvação de Deus e daquilo que Deus quer, de toda a criação que Ele fez. Deus não só apenas se revelou mostrando sinais de sua criação, mas Ele é participante na sua criação. Ele quer atuar na criação. E o meio da gente perceber como Ele quer atuar e como Ele já atua na criação é por meio da Bíblia. Amém? Enfim, o povo de Deus foi conhecido muito tempo como o povo da Bíblia. Era comum, não hoje em dia com o tempo do smartphone, das mídias digitais, mas era comum antigamente que os cristãos protestantes andassem frequentemente com a Bíblia, ou debaixo do braço, ou já no carro, sempre a pronto. Era conhecido como o povo da Bíblia, o povo do livro, enfim, varia um pouco de região para região, de país para país. E por que a gente era conhecido e ainda é conhecido muito por causa desse aspecto, de estar sempre apegado à palavra, à Escritura? Porque para o cristão reformado e protestante, a nossa regra de fé e prática emana das Escrituras, da Bíblia. Então é importantíssimo que nós estejamos com ela o tempo todo. É importantíssimo que a gente leia a Bíblia o tempo todo. É importantíssimo que a gente medite na Bíblia, busque conhecer a Bíblia o tempo todo. Mas se a pessoa fala assim, mas por quê? Por que vocês têm a Bíblia em tão alto grau? Por exemplo, os cristãos católicos não têm a Bíblia tão frequentemente associada ao seu cotidiano como a gente tem. Por quê? Porque para nós as Escrituras são autoridade suprema em tudo que diz respeito à nossa fé. Amém? E de onde vem essa autoridade das Escrituras? Quero que vocês me acompanhem aí também em 3 textos específicos. Salmo 119, 105,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ainda no Salmo 119, mas no verso 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E agora já no Novo Testamento, em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo algum anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Amém? Então a autoridade das Escrituras vem delas próprias. A própria Escritura evoca isso de si. A Escritura, ela já clama que ela é a palavra de Deus, que Deus revelou-se ao homem e a comunidade dos salvos e dos escolhidos por meio de sua palavra. No Antigo Testamento, pela lei e pelos profetas, e agora no Novo Testamento, através dos escritos dos apóstolos e dos evangelhos. Daí surge a pergunta, mas quem que apurou essa autoridade? Muita gente pode evocar contra o solo da Escritura que foi a igreja que concedeu autoridade dos escritos. Então a igreja primitiva, aqui no nosso contexto já é formada da fé cristã, porque o cânon do Antigo Testamento já estava praticamente formado nessa época, a igreja primitiva reuniu textos e deu autoridade a eles. Falou, esses textos é que nós vamos usar. Eles agora vão valer como palavra de Deus para a gente. As epístolas, os evangelhos, enfim. Então, se a igreja concede autoridade ao texto, o texto não é autoritativo em si, a autoridade vem da igreja. Mas isso não é a verdade que a gente encontra na própria Bíblia. Vamos acompanhar. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 15 e 16, eu quero usar esse texto para a gente começar o nosso raciocínio aqui. A ideia de reunir uma coletânea de livros escritos não veio da igreja. E lá nesse texto de 2 Pedro a gente vai verificar. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. E novamente em Gálatas, agora já Paulo falando, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Isso está em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Se alguém considera, já lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, 37, ainda Paulo, evocando a autoridade dos ensinos dele. Se alguém considera profeta, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Amém? Aqui, principalmente no texto de 2 Pedro 3, 15 e 16, ele diz a respeito dos ensinos de Paulo, que ele sempre evoca nas epístolas, que a gente tem que seguir a esperança da salvação e da longanimidade do Senhor, e então ele fala dos escritos de Paulo. Ele fala que algumas pessoas naquela época, que ele considerou aqui na epístola ignorantes e instáveis, deturpavam os escritos de Paulo, porque era uma teologia muito profunda, já para aquela época. Como faziam também com as demais escrituras. Nesse texto que fica evidente que os apóstolos, enquanto escreviam, sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus. Os apóstolos não estavam escrevendo simplesmente correspondências eclesiásticas naquele tempo. Eles estavam escrevendo aquilo que Deus ordenou que eles escrevessem. E eles sabiam que isso compunham as escrituras juntamente com as escrituras do Antigo Testamento, como Pedro fala, como também deturpam as demais escrituras. Então, as escrituras do Antigo Testamento, leis, profetas. Então, as pessoas deturpavam o ensino de Paulo e deturpavam o Antigo Testamento. E o próprio Pedro considerava tudo isso como a escritura sagrada. Por que os apóstolos tinham essa expectativa? Eles sabiam que se a profecia da vinda de Cristo já era digna de ser registrada como escritura de Deus, já estava já como vontade revelada de Deus nas escrituras no Antigo Testamento,
tão mais o cumprimento dessas profecias, com a vinda de Cristo, seu ministério na terra, os ensinos que ele repassou aos apóstolos. Isso tão mais era digno de ser registrado na Escritura, e era a vontade de Deus que isso fosse registrado na Escritura. Quando Paulo diz lá em Coríntios, como a gente leu, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Paulo tem plena ciência de que ele está falando as palavras de Deus para aqueles irmãos. Amém? Outra pessoa pode evocar, tá bom, mas se eles sabiam que a palavra de Deus era... O que estavam escrevendo naquele momento era a palavra de Deus, tinha que ser registrado, era para a igreja, era de teor eterno aquilo que eles estavam dizendo. Então, por qual motivo as cartas eram apenas direcionadas a algumas igrejas, a algumas pessoas? Certamente as cartas, as epístolas dos apóstolos, e até mesmo o evangelho, como a gente vê lá no comecinho do evangelho de Lucas, era direcionado a certas pessoas. Mas a gente encontra também na Escritura recomendações de leitura pública da palavra de Deus. Então, o ensino que está nas epístolas, nos evangelhos, em todo o Novo Testamento, aquele ensino era direcionado para aquelas pessoas que foram escritas, por exemplo, aos coríntios, aos tessalonicenses, aos colossenses, aos romanos, a igreja que estava nessas localidades. Certamente o conteúdo era para aquelas igrejas. Então, a gente vê as especificidades dos casos tratados por Paulo nas epístolas. Mas existe recomendação de leitura pública. Vamos dar uma olhadinha lá em Colossenses, capítulo 4, verso 16. E, uma vez lida essa epístola perante vós, no caso aqui perante aos anciãos da igreja de Colossenses e aos colossenses, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses e a de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Então, Paulo está claramente recomendando que tudo que ele está escrevendo em Colossenses era para ser lido ao pessoal da igreja de Laodiceia. Isso aqui demonstra claramente que o ensino que está nas epístolas, a palavra de Deus contida nas epístolas, como a gente já sabia que os apóstolos estavam fazendo, era direcionada não somente àquele caso específico para o qual ela foi escrito, mas ela tinha um valor eterno e um valor universal, porque todas as igrejas se beneficiariam daquele ensino. Então, qualquer argumento que se utilize para falar que a Bíblia era uma coisa contextual e somente daquele tempo, ele cai por terra analisando esses versículos, analisando a própria Bíblia. A Bíblia tinha um contexto histórico, cultural, teológico, inclusive, na época. Claro que tinha, isso é óbvio, mas o Espírito Santo, ao inspirar os apóstolos a escrever essas cartas, ele transcendeu o tempo. Os ensinos escritos nas cartas nos atingem hoje de maneira assim impactante, atual, contemporânea e com a força igual atingiu os primeiros destinatários da carta. Então, dizer que a Bíblia não é válida ou não é somente a Bíblia ou as Escrituras para os nossos dias, porque ela perdeu em contexto, porque ela perdeu em direcionamento do remetente, é uma falácia. A própria Bíblia evoca de si mesma, a própria Escritura evoca de si mesma o poder que ela tem para nos atingir, nos impactar, nos transformar nos dias de hoje. Amém? Enfim, como então que a igreja, entre aspas, como alguns dizem, deu as Escrituras? Porque a igreja não deu. As Escrituras já estavam prontas. As epístolas dos apóstolos estavam prontas, os evangelhos estavam prontos, e então os apóstolos morreram. Eles não podiam mais escrever, eles não podiam mais ir nas congregações. E então, os pais da igreja, a igreja primitiva, precisou fazer alguma coisa. Ela então falou assim, não, agora a gente vamos inventar alguma coisa aqui, e isso aqui vai ficar sendo a palavra de Deus, porque os apóstolos morreram, agora a gente tem que fazer alguma coisa, a gente vai criar uma escritura. Exatamente o contrário. Na falta dos apóstolos, o que a igreja fez? Ela reuniu os escritos que tinham, e a partir desses escritos, a igreja apurou o que estava já em uso pela comunidade, ela apurou o que já tinha os traços dos ensinos dos apóstolos e reconheceu tais textos. Quando a gente vai olhar os historiadores da patrística, enfim, você vai percebendo nos escritos dos próprios pais da igreja que em momento nenhum
eles dizem que eles autorizavam o texto. Eles sempre reconheciam. O que é o reconhecer? Inclusive no idioma usado na época. Eles percebiam a autoridade no texto. Eles não conferiam autoridade aos textos. Você encontrou uma carta do apóstolo Paulo. Então você vai ler essa carta e você vai perceber nesse texto que ele já tinha autoridade em si. Ele não vai pegar um texto qualquer e falar, eu gostei desse texto. Não, agora vai ficar valendo esse texto agora. Não, o texto tinha que ter certos traços. Eles usaram certos instrumentos naquela época, para apurar essa identificação dos textos que seriam usados como escritura, os textos bíblicos. Algumas das ferramentas que eles usaram, claro que não todas, mas primeiro os traços de apostolicidade, ou seja, uma coisa que surgia, que não tinha nada a ver com o que os apóstolos falavam, não podia ser reconhecido como um texto autoritativo da escritura. Uma outra coisa, eles usavam textos que eram de uso comum na igreja. Entendeu? Todo mundo já conhecia, de certa forma, a igreja primitiva conhecia aquele texto já era de uso das comunidades. Ninguém podia surgir com alguma coisa. Não, agora eu achei aqui o evangelho, sei lá, de Matias. Achei o evangelho de Matias, estava preso numa sinagoga. Eu achei agora, isso depois que os apóstolos tinham falecido. E esse texto fala da vida de Jesus e a gente vai usar ele agora. E ninguém reconhecesse aquele texto, ninguém nunca tinha visto aquele texto antes. Então, esse era um dos aspectos também. Outro aspecto que eles usavam era a coerência dos textos entre si. Coerência do próprio texto, ele tinha que ser coeso, ele tinha que ter um sentido em si naquele texto, ele tinha que ter coerência externa com os outros textos que já eram usados na igreja, que eram reconhecidos como claramente dos apóstolos. Amém? Então a gente conclui que a igreja não nos deu os escritos, ela reconheceu os escritos. E os próprios apóstolos já sabiam que o que eles escreviam já estava destinado a ser a palavra de Deus. Paulo fala, o que eu vos falo, eu vos falo da parte do Senhor, não de homem algum. Então, os apóstolos já tinham essa expectativa e a igreja respondeu a essa expectativa reunindo esses textos e utilizando eles como escritura, tanto como o Antigo Testamento. Outro argumento que é muito comum utilizado contra o solo da Escritura. Tudo bem, você acredita na Bíblia e somente na Bíblia, mas qualquer um pode pegar a Bíblia e dizer o que a Bíblia quiser. Você pode manipular, ler de forma tendenciosa e aquilo ali pode virar uma bagunça. A gente precisa de alguém que tenha autoridade para interpretar a Bíblia e essa interpretação será via oficial. Isso é um erro também. A partir do momento que você estipula alguém para dar autoridade a uma interpretação bíblica, você está colocando esse alguém ou esse grupo de pessoas acima da autoridade da Escritura. E o que a própria Bíblia diz a respeito disso? O pessoal fala que a tradição oral era eficaz. Então, logo, se tem alguém que interprete a Bíblia e nos passa essa tradição oral, então vai ser bem melhor para a gente escutar essa pessoa do que ler a Bíblia e poder incorrer de algum erro. O que a própria Bíblia diz a respeito disso? Lá em 2 Pedro ainda, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto sozinho a gente já pode aprofundar nele em muita coisa. Mas aqui a gente vai separar alguns pontos que derrubam por terra essa característica de que algumas pessoas acreditam que a Bíblia precisa de ter uma interpretação oficial e autorizada de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Quando Pedro escreve, a profecia, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus. Então tudo que está na Escritura, na Bíblia, tudo aquilo que foi revelado pelos profetas e no Novo Testamento, homens santos foram inspirados e falaram ou escreveram da parte de Deus. Então, esses homens escreveram uma mensagem direta de Deus. Não, a origem do que eles estão dizendo não vem deles. A origem é de Deus.
Não tem algo que esses homens pudessem acrescentar ou retirar que invalidasse a palavra de Deus no momento que Deus a inspirou a ser escrita ou falada. Desse ponto a gente depreende que a palavra tem um significado, um único significado e um concreto significado. E ele vem de quem? Do autor, que é Deus. Deus, ele deu a palavra a nós com um intuito. Um texto em si, ele tem um significado profundo, real e verdadeiro. Eu posso ler um texto, interpretá-lo de forma correta, outra pessoa pode interpretá-lo também de forma correta, com alguma ferramenta a mais, ele pode chegar no significado mais próximo do significado real. E é essa que é a nossa intenção. Nossa intenção não é eu ter um significado, de repente vir uma pessoa e falar, eu tenho uma revelação nova desse texto. Esse texto, nunca tinha entendido, nunca tinha ouvido isso, mas agora alguém me trouxe esse texto e agora eu tenho uma revelação nova dele. Não, esse não é o propósito da Bíblia. Eu quero usar um exemplo bem simplesinho. Alguém já viu aquela figurinha dos homens, de dois homens apontando e discutindo? Tem o número 6 ou o número 9 no chão, a gente não sabe, né, pela figurinha. E um aponta de um lado dizendo que é o número 6 e o outro aponta de outro lado dizendo que é o número 9. E aí eles usam esse argumento e falam assim, ninguém está certo ou errado, é uma questão de ponto de vista. Trazendo essa analogia aqui para o estudo que a gente está fazendo da palavra, que muitas pessoas usam na palavra também, você interpreta a Bíblia do seu jeito, eu leio e interpreto do meu. Cada um de nós segue a Bíblia do nosso jeito. Isso é um engano muito, muito profundo, muito forte. No exemplo da figurinha dos dois homens discutindo, alguém, antes dos dois chegarem lá, foi lá e disse que escreveu aquilo lá como um 6 ou como um 9, para indicar alguma coisa. E os dois homenzinhos estão discutindo, porque cada um tem um ponto de vista diferente, mas invariavelmente um deles está mais próximo do sentido original do que o outro. Porque o sentido original não vem da interpretação, mas da intenção do autor que escreveu aquilo. Amém? Mas tudo bem. A gente então não precisa de um grupo de pessoas para interpretar a Bíblia. Como que a gente faz? A Bíblia é uma coisa complicada de entender. A Bíblia foi escrita em outro tempo, a gente tem um distanciamento histórico, a gente tem um distanciamento cultural das pessoas para quem ela foi escrita. A própria Bíblia diz a respeito de si mesma e da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao 14. Esse texto é maravilhoso para você que tem alguma dificuldade de ler a Bíblia, ou você acha que lendo a Bíblia você não vai conseguir chegar a algum lugar. Acompanhe comigo o texto. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará além do mar e nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Pois a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Desse texto aqui, a gente depreende que a palavra de Deus é direcionada a nós, o seu povo, aqueles escolhidos por Deus, para que seja compreendida. É óbvio que a palavra de Deus tem uma riqueza e uma profundidade inescrutável na sua totalidade. Mas os temas centrais da Bíblia, os temas centrais, a salvação, o plano de salvação, o plano de Deus para a humanidade, a atuação de Deus na história, esses temas centrais da palavra, qualquer pessoa que use ferramentas linguísticas básicas do seu idioma, tendo a Bíblia traduzida para o seu idioma, ela vai conseguir ler e entender esses temas básicos. A Bíblia não está distante de nós. A Escritura não está inalcançável. Você não precisa de um arcabouço intelectual maravilhoso para ler a Bíblia e entendê-la. O próprio Espírito Santo de Deus nos agraça para que a entendamos. E ela, por si só, ela depreende o sentido de si para o nosso coração. Não é difícil você ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo, mas você precisa se aproximar da Bíblia com sinceridade, com honestidade intelectual, para realmente entender que ela está dizendo o que ela quer dizer. Não o que você quer ler, não o que A ou B está dizendo. A gente precisa se aproximar da Bíblia com uma postura honesta, com uma postura de coração aberto, para realmente entender o que Deus está falando para a gente. Amém? E, novamente, eu quero ler o texto de 2 Timóteo 3,
versos 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Irmãos, no sentido de doutrina, de teologia, da nossa vivência diária, dos nossos anseios, da forma como a gente vê o mundo, a Bíblia é única e suficiente para nos tornar perfeitos e perfeitamente aptos para toda boa obra. Que toda boa obra é essa? Toda obra que nós fazemos com nossas mãos para glorificar a Deus. E não, nesse sentido, não quer dizer apenas coisas que você faz na igreja, ministérios, embora isso seja glorioso e glorificar a Deus também, mas no seu trabalho, na sua casa, na criação dos filhos, no trato com os pais, com os vizinhos. A Bíblia, e a Bíblia somente, ela é a única regra de fé e prática e ela é suficiente. Disso aqui a gente tem que ter no nosso coração, então, o que, irmãos? Eu sou cristão, eu creio em Jesus. Eu vou à igreja, escuto o pastor, vou no pequeno grupo, enfim. Mas você tem que estar próximo da palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar a Bíblia. E você tem que procurar compreender o significado real da Bíblia. Porque não adianta a gente falar só da Escritura, como um jargão vazio. A gente tem que viver isso e tem que buscar entender o que Deus está nos dizendo através de sua palavra. Isso exige disposição, honestidade e um certo tom de esforço para entender aquilo que a gente não consegue entender. Amém? Quero deixar com vocês hoje essa reflexão e que a gente possa cada dia mais compreender a vontade de Deus mostrada nas Escrituras. Amém? Nas próximas aulas a gente vai ver os próximos tópicos do Solas e a partir dessa base da Escritura a gente vai ter uma compreensão muito mais apurada do que apenas dizer jargões. Amém? Te espero na próxima. Até mais.